avançar. Talento, esforço e sorte. Por que os jogadores de beisebol das ligas principais ganham mais que os jogadores das ligas inferiores? Certamente, o salário mais elevado não é um diferencial compensatório. Jogar nas ligas principais não é uma tarefa menos agradável que jogar nas ligas inferiores. Na verdade, ocorre o contrário. As ligas principais não exigem mais tempo de estudo ou mais experiência. Em grande medida, os jogadores das ligas principais ganham mais simplesmente porque têm um talento natural maior. O talento natural, portanto, é importante para os trabalhadores de todas as ocupações. Por causa da hereditariedade e da criação, as pessoas diferem em seus atributos físicos e mentais. Está escrito aqui, meio que errado isso aqui. Algumas são fortes, outras fracas, algumas são mais inteligentes, outras nem tanto, algumas são mais extrovertidas, outras sentem-se pouco à vontade em situações sociais. Essa e muitas outras características pessoais determinam, portanto, a produtividade dos trabalhadores e, portanto, ajudam a estabelecer os salários dos que ganham mais. Então, é claro que a gente pode nascer com algum talento natural e este talento natural nos faz nos diferenciar dos demais companheiros de trabalho que fazem a mesma coisa que a gente. E logo a gente passa, consequentemente, a ter um ganho maior do que aqueles que, digamos, têm um talento médio. Outro aspecto estreitamente relacionado ao talento é o chamado esforço. Então, algumas pessoas elas trabalham duramente, outras são mais preguiçosas. Não deveriam nos surpreender descobrir que as pessoas que trabalham arduamente são mais produtivas e ganham salários mais elevados. Em certa medida, as empresas recompensam os trabalhadores diretamente, remunerando as pessoas com base no que produzem. Os vendedores, por exemplo, frequentemente recebem uma porcentagem das vendas que realizam. Em outros casos, o trabalho árduo é recompensado de forma menos direta por meio de um salário anual maior ou de uma bonificação. A sorte também influencia na determinação dos salários. Se uma pessoa frequentou uma escola técnica para aprender a consertar televisores à válvula e depois descobriu que essa qualificação se tornou obsoleta por causa da invenção do transistor, ela acabaria ganhando um salário baixo se comparado com outras pessoas com o mesmo tempo de treinamento. Então, o baixo salário desse trabalhador se deve à sorte, um fenômeno que os economistas reconhecem, mas sobre o qual pouco esclarecem. Eu acrescentaria a questão aqui da sorte a também o momento ou o local geográfico onde as pessoas, elas consequentemente têm muito mais oportunidade de estarem antenadas. Então, há uma diferença entre um jovem que nasce numa cidade que faz parte do Vale do Silício, na Califórnia, mesmo que ele seja pobre, de um menino que nasce no Zimbábue, numa zona rural, onde ele não vai ter nenhuma oportunidade. Então, há uma sorte também ligada ao ambiente em que você convive, como aí fala, né? A pessoa pode ter estudado numa escola técnica, enfim, ultrapassada, e outro pode estudar numa escola técnica que tem os professores que estão na vanguarda do desenvolvimento e logo vão aprender as profissões do futuro ou vão ter um nível de treinamento antenado com o futuro. Então, isso aí tem uma grande diferença. Até que ponto o talento, o esforço e a sorte são importantes na determinação dos salários? Não se sabe ao certo porque esses fatores são difíceis de medir, mas as evidências indiretas sugerem que eles são muito importantes. Quando os economistas do trabalho estudam os salários, relacionam o salário do trabalhador com as variáveis que podem ser medidas: anos de instrução, tempo de experiência, idade e características do emprego. Todas essas variáveis afetam o salário dos trabalhadores da maneira prevista pela teoria, mas respondem por menos da metade da variação nos salários em nossa economia. Então veja, todas essas variáveis, elas afetam o salário dos trabalhadores da maneira prevista pela teoria, mas elas respondem por menos da metade da variação nos salários em nossa economia. Então, isso aí diz muito.
Como grande parte da variação dos salários não é explicada, as variáveis omitidas, como por exemplo talento, esforço e sorte, devem desempenhar, portanto, uma função importante. Então, veja aí a importância disso aqui. O Menkil coloca aqui agora outro estudo de caso, os benefícios da beleza. As pessoas diferem de muitas maneiras. Uma diferença diz respeito a quão atraente elas são. A atriz Keira Knightley, por exemplo, é uma mulher bonita. Em parte por esse motivo, seus filmes atraem grandes plateias. Não é de surpreender que grandes plateias signifiquem uma grande renda para ela. Até que ponto os benefícios econômicos da beleza prevalecem? Os economistas do trabalho Daniel Hamemesh e Jeff Bidley tentaram responder a essa pergunta em um estudo publicado na edição de dezembro de 1994 da American Economic Review. Eles examinaram dados de levantamentos realizados nos Estados Unidos e no Canadá. Aos pesquisadores que conduziram o levantamento, era solicitado que classificassem cada entrevistado de acordo com sua aparência física. Então, Hamemesh e Bidley então examinaram em que medida os salários dos entrevistados dependiam dos determinantes padrão, instrução e experiência, e em que medida dependiam da aparência física. Hamemesh e Bidley descobriram que a beleza paga bem. Então veja, né? Então mais um diferencial aqui, a remuneração, que é a questão ligada a beleza, né? Ou seja, a pessoa, se for mais bonita, ganha mais. As pessoas consideradas mais atraentes que a média ganham 5% a mais que as de aparência média. E aquelas de aparência média ganham 5% e 10% a mais que as consideradas menos atraentes que a média. Foram encontrados resultados semelhantes tanto para os homens como para as mulheres. O que explica essa diferença salarial? Há muitas maneiras de interpretar o prêmio à beleza. Uma interpretação é de que a boa aparência seja por si só um tipo de talento inato que determina a produtividade e o salário. Veja, uma interpretação é de que a boa aparência seja, por si só, um tipo de talento inato que determina a produtividade e o salário. Algumas pessoas nascem com atributos físicos de uma estrela de cinema, outras não. A boa aparência é útil em qualquer emprego em que os trabalhadores se apresentam publicamente, como atores, vendedores e garçons. Nesse caso, um trabalhador atraente é mais valioso para a empresa que outro que não o seja. A disposição da empresa para pagar mais aos trabalhadores atraentes reflete as preferências de sua clientela. Uma segunda interpretação é de que a beleza relatada seja uma medida indireta de outros tipos de talento. O quão atraente uma pessoa é depende de outras coisas além da hereditariedade. Depende também da maneira de se vestir, depende do corte de cabelo, do comportamento pessoal e de outros atributos que as pessoas podem controlar. Então você tem aí aquilo que você herda, mas aquilo que você pode controlar. Eu posso ser atraente, mais bonito pela roupa que eu visto, pelo corte do cabelo, pela minha educação e pelo meu comportamento, enfim, gestual. Mas tem coisas que você herda, que seria, portanto, uma espécie de talento, enfim, que a gente não tem como escolher. Talvez uma pessoa que projete com sucesso uma imagem atraente em uma entrevista feita para uma pesquisa tenha maior probabilidade de ser alguém inteligente que também é bem sucedido em outras tarefas. Uma terceira interpretação é de que o prêmio à beleza seja um tipo de discriminação, um tópico que vamos abordar, portanto, mais adiante. Então, esse aí